Fala galera da torcida tricolor, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal. Você torcedor São Paulino é bem-vindo por aqui. Você torcedor de outros clubes também da mesma forma, seja muito bem-vindo ao canal do Turbina. Eu sou o Turbina e hoje eu quero informar você a respeito do São Paulo Futebol Clube e também do Campeonato Paulista. As últimas informações do São Paulo você vai conferir agora aqui no vídeo do Turbina. Mais informações a respeito da entrevista coletiva do Rogério Ceni. Eu quero destacar dois pontos importantes que o Rogério deixou nessa entrevista e você vai conferir aqui no canal. Além disso, também as informações da tabela do Campeonato Paulista. Fechou a 12ª rodada para todos os clubes e agora o São Paulo se prepara para enfrentar o São Bernardo na próxima terça-feira. O jogo no Morumbi às 8h30 da noite. Você vai conferir detalhes desta partida, o que o São Paulo precisa fazer para chegar na semifinal e disputar a semifinal no Morumbi. O mando de campo é de extrema importância para o São Paulo. Além disso, você vai conferir também as informações do Sub-20. O Alex, que deu entrevista, falou da categoria de base. Você vai conferir agora aqui no Turbina Tricolor. Se você ainda não é inscrito nesse canal, se inscreva. Participe, contribua, é muito importante a sua presença e a sua contribuição para o crescimento e o engajamento desse canal. E eu conto com a sua participação, com a sua presença. Você, torcedor, é muito importante para nós. Muito obrigado pela sua presença aqui no canal. Se você ainda não ativou o sininho, ative o sininho. Assim que subir o vídeo, você será informado e ficará por dentro de todas as informações aqui do Turbina Tricolor e do São Paulo Futebol Clube. Vamos para o vídeo, galera. Primeiro nós vamos abrir aqui o Arqui Tricolor, o site do Arquibancada. Nós vamos ver a entrevista coletiva do Rogério Ceni e as informações que ele deixou na entrevista, né? Nas entrelinhas, o Rogério Ceni disse o seguinte, que o São Paulo hoje tem mentalidade, psicológico e competitividade. Esses são os dois pontos que eu quero destacar na entrevista coletiva do Rogério após São Paulo 2, Botafogo de Ribeirão 1. No último sábado, o São Paulo que venceu o Botafogo de Ribeirão com os gols do Rigoni e do Luciano. Nós vamos ver aqui o que o Rogério disse nessa entrevista e eu quero aqui abrir aspas para o Rogério Ceni. Defensivamente é um time que melhorou muito do ano passado para esse. Cria bastante oportunidades de gol e nem sempre as converte, ou não converte em número equivalente ao que cria de oportunidades. Mas eu acho que hoje é uma equipe que orgulha o seu torcedor pela maneira como se comporta dentro de campo. Talvez seja essa a principal evolução do time, fecha aspas, disse o Rogério Ceni após a entrevista coletiva. Pensando nisso, galera, não dá pra gente deixar de falar que essa competitividade se deve também ao ímpeto de vencedor do Rogério Ceni. Ele tem transmitido, tem passado isso para a equipe. E mais alguns jogadores que estão dentro desse elenco também passam essa competitividade. O Luciano é um jogador dessa maneira, o Rafinha é um jogador assim, o Miranda, né? Então tem vários jogadores dentro desse elenco que agora transmitem isso para os outros jogadores, os jogadores mais novos. Lembrando que o São Paulo tem, em média, 50%, 60% da categoria de base dentro do elenco. Então nós estamos vendo isso hoje dentro do São Paulo. E o que o Rogério Ceni disse na entrevista? Que hoje esse São Paulo que não se entrega ao resultado, que não deixa o resultado, né? O São Paulo que luta até o final. A entrega não é mais para o adversário que já fez um gol, que empatou o jogo, que está vencendo. Hoje a entrega é dentro de campo para tentar reverter um placar, para tentar mudar uma situação de jogo. Em alguns jogos do ano passado ou anterior, né, aquele São Paulo depressivo que vinha com o Diniz, até um pouco da época do Crespo, era um São Paulo que se entregava na partida, tomava um gol, abaixava a cabeça, os jogadores não davam muita resposta positiva ao jogo e o São Paulo se entregava, deixava de lutar. Hoje não. Esse São Paulo que o Rogério Ceni falou é um São Paulo competitivo, é um São Paulo que luta e busca a vitória até o final. Abre aspas novamente para o Ceni. É um time que não deixa de lutar em momento nenhum. Psicologicamente, é um time mais forte que o do ano passado, que foi no ano passado, fecha aspas. Então, o Rogério Ceni que mostra hoje que o time é mais forte, que tem um time
um elenco na sua mão, que ele pode mudar. O Rogério Ceni usou cerca de 32 atletas até o momento, vários jogadores. O único que não havia jogado ainda com o Rogério até o jogo contra o Mirassol era o Luan, e agora ele já recebeu a oportunidade novamente, está voltando de lesão, ainda vai entrar em forma, vai recuperar o físico. Isso é muito importante para um técnico no clube do tamanho do São Paulo Futebol Clube. É um técnico que consegue dar oportunidade para todo mundo, deixar a competitividade pela titularidade em campo. Isso é muito importante e eu quero ressaltar esses 2 pontos de destaque para esta entrevista coletiva do Rogério. A gente pode ver um São Paulo que vai chegar nas quartas de finais, na semifinal e final possivelmente, brigando pelo título até o final. Talvez não ganhe, é normal, é um jogo de futebol, tudo pode acontecer. Mas é um time que não vai se entregar diante do resultado, vai lutar até o final e enquanto houver tempo dentro de campo vai brigar pelo título, pela taça do Campeonato Paulista. Mais uma vez, o Rogério Ceni também falou das finalizações do São Paulo Futebol Clube e eu quero destacar rapidamente este ponto aqui na entrevista. Com relações às chances criadas, o São Paulo é o time que mais finaliza no Campeonato Paulista. Cerca de 188 finalizações, entretanto são somente 64 finalizações certas e 124 erradas. Certas, né? Que foram ali no gol. Mesmo ocupando o posto de time mais finalizador do campeonato, o ataque do São Paulo não é o melhor da competição. Então são 18 gols marcados atrás do Ituano com 19 e à frente do Mirassol com 17. Aí tem o rival, o Corinthians e o Bragantino, que tem os mesmos 18 gols, mas tinham um jogo a menos, né? Lembrando que eles jogaram neste domingo. Então o São Paulo, galera, é um time que finaliza bastante, mas em alguns momentos não consegue transformar essa finalização em gol. Então o São Paulo que precisa ter mais capricho, mais compromisso, mais seriedade na hora da finalização. Foi assim que aconteceu com o Rigoni no último jogo contra o Botafogo, que perdeu um gol feito, não pode perder um gol daquele. Foi assim com o Nicão, que desperdiçou uma cobrança de pênalti, né, batendo mal. Pode até bater errado, bater, sei lá, de alguma forma que o goleiro pegue ou o goleiro acertar o canto, mas não pode bater displicente um pênalti. Tem que ir com seriedade, né? Com vontade de fazer o gol. E infelizmente isso aconteceu com o Rigoni e com o Nicão. E você vai ver por que esses 2 lances vão fazer falta e prejudicaram o São Paulo para a última fase, para a semifinal do Campeonato Paulista. Você vai ver até o final aqui, eu vou provar para você isso. E nós vamos conferir na hora de mostrar aqui a classificação na tabela, grupo por grupo, porque esses 2 gols fizeram falta. Então o Rogério Ceni destacou também isso, que é um time que cria bastante, mas infelizmente não consegue converter os gols como deveria, né? Então essas foram as partes principais da entrevista coletiva do Rogério. Ele ainda foi questionado sobre o Rigoni, sobre outras coisas, mas essas são as mais importantes. Com foco no São Bernardo, o São Paulo já se apresentou no CT da Barra Funda neste domingo. O São Paulo já fez um treinamento. Os jogadores, galera, que treinaram, que jogaram mais tempo contra o Botafogo, fizeram um trabalho regenerativo no CT, e os jogadores que não atuaram contra o Botafogo fizeram um trabalho tático dentro de campo. Então o Rogério Ceni, que trabalhou o campo reduziu bastante ali o campo e fez um trabalho tático com os jogadores, né? Então todos os jogadores participaram desta atividade. Lembrando que os que atuaram mais tempo fizeram um trabalho regenerativo dentro do campo. Agora, definidos os confrontos, o São Paulo vai enfrentar o São Bernardo nesta terça-feira às 8h30 da noite. É o jogo do São Paulo. Terça-feira, 22 de março, às 8h30 da noite, no Morumbi, tem a transmissão do HBO Max. Você pode acompanhar este jogo das quartas de finais, São Paulo e São Bernardo, pela HBO Max. É aí o primeiro jogo que abre as quartas de finais. Red Bull, Bragantino e Santo André também se enfrentam na quarta-feira, 23 de março, às 19 horas, no estádio Nabi Adab Shedid. Deve ser isso daqui, o mando do Red Bull Bragantino, né? Transmissão do Premier e do Paulistão Play
Palmeiras e Ituano se enfrentam também na casa do Palmeiras. O jogo na quarta-feira, 23 de março, às 21h35, no Allianz Parque, transmissão do Premier, Record e Paulistão Play. E Corinthians e Guarani se enfrentam na quinta-feira, o jogo dia 24 de março, às 19 horas, na Neoquímica Arena, transmissão do Premier, do YouTube e também do Paulistão Play. Essas são as partidas definidas das quartas de finais. Tabela de classificação. Galera, por que o gol do Rigoni e o gol do Nicão, o pênalti, fizeram falta para a semifinal do campeonato? Eu disse no início do vídeo, o São Paulo empatou com o Corinthians em números de pontos. O Corinthians tinha um jogo a menos, perdeu para o Palmeiras e hoje, neste domingo, ganhou do Novo Horizontino. Então foi a 23 pontos, empatou em pontuação com o São Paulo, mas segue em segundo da classificação geral, porque tem 2 gols a mais de saldo. O Corinthians tem 10 e o São Paulo tem 8. Por que os gols perdidos pelo Rigoni e o pênalti pelo Nicão fizeram falta? Porque se o São Paulo faz mais gols no Botafogo de Ribeirão no último jogo e venceria o jogo por 3-1 ou 4-1, o São Paulo ficaria em segundo geral da tabela de classificação. Isso garantiria, na semifinal, disputar o jogo no Morumbi, o que seria muito importante para o time do Rogério. Levar a semifinal para o Morumbi poderia mudar toda a história de classificação na semifinal. Agora o São Paulo, o Corinthians chega a 23 pontos, com 12 jogos, 7 vitórias, 2 empates, 3 derrotas, 19 gols marcados, 9 sofridos e fica com um saldo de 10. O São Paulo, os mesmos 23 pontos, 12 jogos, 7 vitórias, 2 empates, 3 derrotas, só que 18 gols marcados, 10 sofridos e o saldo de 8. Então, se o São Paulo faz os 2 gols, passaria o Corinthians em saldo de gol, garantiria a segunda colocação, a segunda posição geral. Isso poderia ajudar na semifinal. Agora, o que pode acontecer é o Corinthians não passar pelo Guarani e o jogo ser mandado no Morumbi. Porque o Guarani não tem a mesma campanha do São Paulo. Só que para isso o São Paulo também precisa passar pelo São Bernardo. Seria uma zebra gigantesca, galera, se o São Paulo não passar pelo São Bernardo. Então tem que passar. Não dá para aceitar, um vexame o São Paulo não passar pelo São Bernardo. E seria sim um vexame mais uma vez nas quartas de finais do Paulista. Então o São Paulo que vai, provavelmente, se passar pelo São Bernardo, vai a 26 pontos. Um placar simples aí garante a terceira colocação do São Paulo. E o Corinthians deve passar pelo Guarani, só que o jogo será comandado em Itaquera. O São Paulo ainda não ganhou lá, mas é também uma boa oportunidade para o São Paulo mostrar que pode, que precisa e que merece uma vitória na casa do adversário. Então tem esses 2 viés. São Paulo ser melhor e levar para o Morumbi o jogo, ou o São Paulo fazendo uma goleada aí no São Bernardo e torcer para o Corinthians ganhar de um saldo apenas, de um gol apenas de diferença, e o São Paulo ultrapassar em saldo e mandar o jogo no Morumbi. Caso contrário, o São Paulo terá que vencer o Corinthians na Neoquímica Arena, e seria aí também muito importante para nós, torcedores do São Paulo, ter esse clássico e vencer na casa do adversário. Em confronto contra o Palmeiras, numa possível final, o único jeito do São Paulo enfrentar o Palmeiras, não tem como alcançar o adversário, será na casa dos palmeirenses aí. Então o São Paulo, galera, pode vencer o São Bernardo, precisa, e agora saldo de gols faz diferença nos últimos 2 confrontos, nas quartas de final e na semifinal aí que o São Paulo pode enfrentar o Corinthians, Lembrando que o São Paulo precisa passar pelo São Bernardo e o Corinthians pelo Guarani. Os outros confrontos, Palmeiras e Ituano se enfrentam. E também no grupo D aqui, Bragantino e Santo André se enfrentam. Os rebaixados Ponte Preta e Novo Horizontino. É isso aí, galera. Estas são as informações da tabela do Campeonato Paulista, os confrontos e também sobre o São Paulo. O Alex, o comandante do Sub-20 do São Paulo, já projeta o ano positivo para o Sub-20. O Alex que já está em treinamento. O São Paulo fez já cerca de 2 amistosos
nesta temporada, o Sub-20 do São Paulo, e agora tem mais um contra o Corinthians também. O São Paulo enfrentará o Corinthians no próximo sábado, dia 26. Abre aspas para o Alex. O elenco é um pouco diferente, são jogadores mais jovens, a maioria nasceu em 2004, então é importante ter um entendimento do que há uma diferença física para este elenco. Muitos jogadores desse time do Alex subiram para o time do Rogério Ceni, mas estamos no início, né? E dá para trabalhar isso. O time tem qualidade e estamos entendendo que precisamos trabalhar forte, como era o time passado, fecha aspas, comentou o treinador do Sub-20 do São Paulo, né? O elenco do São Paulo se prepara para a disputa do Campeonato Paulista e também não tem data definida ainda, e também Campeonato Brasileiro, que inicia no dia 24 de abril. Estas são as informações do Sub-20 do São Paulo, galera. É isso aí, eu agradeço muito a sua presença aqui no Turbina Tricolor. Você é de extrema importância para o crescimento deste canal e o engajamento aqui do Turbina. Se você gostou desse vídeo, deixa o seu like, compartilhe os vídeos também com seus amigos, os São Paulinos, todos aqueles que amam o futebol, da maneira que o Turbina Tricolor traz aqui para você e informa você. Eu agradeço imensamente a sua presença. Muito obrigado mais uma vez. Eu quero ressaltar que o Tricolor do Morumbi é o clube da fé, aonde a moeda cai em pé. Salve, salve o Tricolor Paulista. Mais uma vez, muito obrigado a todos vocês. Um forte abraço. Eu volto para falar do pré-jogo entre São Paulo e São Bernardo nesta segunda. Um excelente domingo. Deus abençoe essa família. Um forte abraço. Valeu!